Olá, bom dia! Bom dia para todos! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre amor próprio. Bom dia! Falando um pouquinho sobre amor próprio hoje. Olá! Oi, Má, lindeza! Saudade de você! Olá! Bom dia, meu amor! Que bom te ver por aqui! Saudade de você! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre amor próprio e essa trajetória que a gente acaba percorrendo ao longo do nosso caminho. Então eu vou contar para vocês um pouquinho que depois que eu comecei a minha trajetória conhecendo um pouquinho melhor, me aprofundando mais na fé, a minha vida se abriu por completo, no sentido de quebrar processos de limitações que eu tinha. Então, antigamente a gente alimenta muitos sonhos, muitos desejos, e às vezes o medo nos impede da gente alcançar aquilo que a gente deseja. E aí a gente acha que aquilo ali não é alcançável. Então a gente acaba banindo, sabe, esses desejos, esses sonhos que a gente tem na vida. Então, quando eu comecei a me aprofundar mais na fé em relação à conexão, em sentir quem era Deus, na verdade, como Ele atuava, né, na nossa vida, como que a gente poderia ter uma proximidade maior. Quando eu fiz isso e eu comecei a sentir realmente a presença dele dentro de mim, as coisas começaram a abrir. E aí minha vida começou a se abrir por completo. Eu comecei a me ver realizando os meus sonhos que eu tinha, mas que antigamente eu não tinha força, sabe, para realizar. E isso me deu uma força imensa para eu continuar caminhando, para eu perceber que eu conseguia realmente sentir essa força, que é uma força motivadora, né? Que te motiva a fazer com que o seu caminho prossiga, com que você se sinta muito bem, sabendo que você pode realmente realizar aquilo que você deseja. E isso aconteceu no meu caminho. E automaticamente as coisas vão acontecendo na sua vida. Então você vai se vendo, a vida vai trazendo para você questões, coisas, e aí o meu caminho se abriu muito por autoconhecimento. Então a vida foi mostrando para mim esse caminho de autoconhecimento. Isso foi muito legal. Josi, meu amor, um beijo. E isso para mim foi muito legal, porque eu comecei a estudar, comecei a me envolver mais, comecei a ganhar conhecimento, buscar informações para entender sobre o autoconhecimento, e me deu mais uma abertura de quebra de limitação para que eu pudesse me aproximar de mim e entender que o nosso corpo existe uma potencialidade imensa e que a gente não explora. Então a vida começou a me trazer, tudo que ela me trazia eu ia lá e falava, ok, vou agarrar essa oportunidade, se é para eu estudar, vou estudar, se é para eu ler e ganhar mais informações sobre a expansão da vida, eu vou buscar. E eu comecei a fazer isso no meu caminho. E aí automaticamente as coisas foram mudando, a minha forma de pensar, a minha visão sobre a vida mudou muito. Porque a minha visão antiga era uma visão do mundo muito externo. Então tudo que eu fazia era para o mundo externo. Todos os meus movimentos eram sempre pensados para fora. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar, eu vou ganhar dinheiro, vou ser uma profissional e eu vou continuar com tudo que me incomoda ali dentro. A partir do momento que o autoconhecimento passa a fazer parte da nossa vida, eu comecei a olhar para o meu mundo interno, comecei a voltar para um processo mais introspectivo. E essa introspecção me trouxe uma abertura imensa de visão sobre o mundo, sobre a vida. Então eu comecei a entender meus sentimentos, as minhas emoções, a mente que eu tinha carregada de processos do passado, de memórias do passado, e como que essa mente interferia no meu comportamento de hoje. A relação desses comportamentos ou dessas memórias do passado com os meus pais, repetindo padrões familiares. Então tudo isso me trouxe uma visão muito mais ampla do que é a vida. A gente se restringe muito sobre o processo de o que é viver, sabe? A gente coloca a vida como um processo muito material, concreto. Eu tô aqui vivendo, é isso aqui que eu vejo, a minha matéria, meu corpo. Então minha vida só funciona em cima do que a sociedade coloca pra mim, que é pra eu fazer, né? Aquele caminho básico de rotina.
E não, a gente tem como explorar, sabe? E ampliar, expandir essa visão sobre a vida. Nós temos um corpo espiritual, mental, emocional, físico. Então, quando a gente explora, você começa a se conhecer melhor. E isso aconteceu comigo. Eu comecei a me conhecer melhor. Quais são as minhas emoções que estão guardadas aqui dentro? Não existe só um processo de mente que vai me guiando, mas existe o meu coração. E o meu coração, quando fala muito mais alto, ele diz para mim muito mais coisas. E quando você não passa por esse processo de autoconhecimento, você fica internalizando todas as suas dores aqui dentro. Você sente que é para você dar um passo, fazer um movimento, mas você não faz, porque você fica com medo. Então você vai guardando tudo aqui dentro. E cada vez que eu guardo algo e eu não faço, e eu não quebro essas limitações, eu não quebro esses padrões, eu acabo causando em mim dores e doenças. E isso acaba me gerando um processo de visão negativa sobre a vida, de tensão, de estresse. Então, o autoconhecimento, ele traz também uma visão positiva sobre a vida. O que a vida fala pra gente sobre um olhar positivo de tudo que nos acontece, das nossas experiências de vida, das situações que a gente vive. Tudo existe um motivo, existe uma razão. Quando entra espiritualidade, quando entra autoconhecimento, você começa a entender muito melhor como funciona esse instrumento, que é o nosso corpo, e todas as funcionalidades que a gente pode utilizar dele, abrindo canais imensos para a mediunidade, abrindo uma visão mais ampla sobre suas emoções, seus sentimentos e como isso se interliga para o seu comportamento de hoje. E às vezes a gente vive muitos processos difíceis na vida, que a gente coloca uma dor, que a gente coloca um sofrimento, e a gente analisa aquela situação como uma situação negativa, como se aquilo ali não fosse algo positivo na nossa vida. E o autoconhecimento, ele te dá essa visão. O autoconhecimento e a espiritualidade te dá essa visão positiva. Peraí, o que eu posso aprender com isso? Qual a lição que eu tiro daquilo que eu estou vivendo e como eu posso mudar? Porque para eu mudar, eu tenho que subir uma força muito maior, muito grande, para que eu possa fazer um movimento diferente do que eu estou fazendo agora. Para eu mudar a minha cabeça, a minha forma de pensar, porque os meus pensamentos acabam controlando os meus comportamentos. Então, quando eu abro essa visão, é como se eu estivesse realmente expandindo para ver a vida na verdade dela, para seguir no fluxo da vida como ela quer que a gente siga, sem limitação de visão, de pensamento, de crenças. Tudo isso vai limitando a gente, e aí a gente acaba não entendendo que existem muito mais coisas do que aquilo que a gente conhece. E aí você acaba se jogando na vida para que você conquiste muito mais seus sonhos, mais seus desejos, você atinja muito mais os potenciais que você tem, você esteja muito mais próximo das suas virtudes, da sua força, da sua fé, da sua alma. Tudo isso diz para você muito no presente. Tudo que você está vivendo está dizendo muito sobre a sua missão, sobre o seu propósito. Você começa a entender a vida de uma forma diferente, e isso é maravilhoso. Isso quer dizer, quanto mais você expande a sua visão sobre a vida, mais você vai se fortalecendo, mais você vai criando uma força motivadora que te impulsiona a seguir, e mais você constrói um amor próprio. E o amor próprio, ele diz muito sobre: eu estou me conhecendo, eu estou percebendo o que existe em mim, quais são as partes que eu nunca olhei. Eu começo a me tornar uma pessoa muito mais ativa na vida, e eu deixo de ser aquela pessoa passiva que só faço o que tem que fazer. Às vezes num processo de não faço, né, o que tem que fazer, ou às vezes fico ali procrastinando, ou às vezes fico ali remoendo aqueles sentimentos, as emoções negativas dentro de mim, achando que a vida não é tão legal, que as pessoas não são tão legais, que as pessoas acabam fazendo algo contra mim mesmo, e as pessoas que são ruins. Então eu acabo colocando todo o motivo de tudo que acontece na minha vida muito no outro, muito no externo. E o autoconhecimento e a espiritualidade manda a gente olhar pra dentro. Peraí, volta. Se eu viver essa experiência, se eu passei por essa situação, deixa eu voltar e entender o que eu tô sentindo, porque os sentimentos são meus, né? Essas emoções que eu tô aqui reprimindo, que me tocaram, diz mais sobre mim. Então deixa eu compreender isso para quebrar esses padrões, essas limitações de visão que vão construir dentro de mim um amor próprio. E é exatamente esse o nosso objetivo.
é essa construção de gostar de quem é você, de gostar das suas emoções, acolher as suas emoções, os sentimentos que o seu corpo está gerando nesse momento para fazer você crescer enquanto indivíduo, enquanto pessoa, para que você tenha melhores hábitos, para que você cuide muito mais de você e da sua vida, para que você aceite muito mais as situações, as pessoas e tudo que está acontecendo no seu movimento e no seu mundo interno. Então, eu me vi exatamente nesse processo, exatamente buscando muito mais informações, quebrando muito mais essas limitações da minha mente de buscar, peraí, vamos buscar informação, vamos buscar conhecimento, deixa eu entender um pouquinho mais aquilo que eu não sei, eu quero me tornar uma pessoa melhor hoje do que ontem. E aí todos os dias você vai buscando esse processo, eu quero me tornar uma pessoa melhor. Quero me tornar uma pessoa melhor. O que eu ainda não sei que eu posso aprender? Você se coloca na vida dessa forma positiva, para eu aprender aquilo que eu ainda não sei. E todas as vezes que a gente aprende, é maravilhoso. Que a gente vai ganhando espaço dentro do nosso corpo para fazer coisas diferentes, para alcançar aquilo que você estar muito mais próximo dos seus sonhos, dos seus desejos. Quanto mais próximos eu tô, melhor a sensação que eu tenho dentro de mim. E aí eu vou percebendo que não é o mundo externo que me preenche. Então, assim, você pode alcançar as realizações que você busca na sua vida, mas você vai percebendo que cada realização que você tem na sua vida não te completa no sentido de te fazer feliz. Você não realiza as coisas esperando ser feliz, sabe? Como as pessoas fazem no mundo externo, quando a gente não é uma pessoa muito mais ativa ou desperta para esse olhar sobre a vida. Você acaba fazendo movimentos, ganhando dinheiro no meu trabalho só para eu ser feliz. Então minha mentalidade já vai criando essa expectativa, só que eu acabo me frustrando, porque nada me completa ou me preenche. Então você começa a entender que tudo que te preenche está aqui dentro de você, faz parte desse mundo interno seu. E aí você vai buscando construir e fortalecer esse amor por si, porque é isso que vai trazer a felicidade e a paz que a gente tanto espera na vida. E essa visão positiva de quebrar esse processo de visão negativa, para que você tenha um olhar muito mais positivo sobre tudo que acontece na vida. Tudo tem um porquê, tudo tem um motivo, um propósito, e é exatamente isso que a gente busca. Todo mundo busca um lado mais saudável na vida, né? De manter sua saúde, de se fortalecer, de você fortalecer o seu emocional, fortalecer o seu mental, de você começar a controlar os seus próprios impulsos, controlar as suas emoções, os seus pensamentos, você começar a controlar os seus desejos, para que você realmente possa seguir passo a passo construindo aquilo que você quer. É exatamente sobre isso. Eu acredito que todo mundo quer essa força, e essa força diz muito sobre o amor próprio que a gente constrói. Nessa jornada, quando você abre para poder buscar o que é novo, que ainda, para mim, ainda pode ser difícil, porque eu ainda não sei, mas isso é maravilhoso. Você se abrir, ou você dar a oportunidade para você mesmo fazer esses movimentos, é maravilhoso. E nos ensina a disciplina, a autorresponsabilidade, a você ser responsável por tudo que acontece na sua vida, você ser responsável por buscar aquilo que você deseja, você ser responsável por aquilo que você está sentindo, você responsável por aquilo que você está pensando, e você acaba escolhendo, eu quero fazer esse movimento, eu quero pensar dessa forma ou não, para que a gente evite cair num processo de sofrimento e dor e frustração, que é um ciclo da própria mente, que faz com que a gente busque, crie expectativa, frustração, e acaba buscando uma recompensa, que são os vícios que a gente acaba buscando na vida, para aumentar essa nossa sensação de alegria, de felicidade, para que a gente se sinta bem. Só que aí ele é sempre momentâneo, né? Ele nunca dá essa sensação de sustentar essa sensação ao longo da vida. Eu preciso cada vez mais buscar vícios para que eu possa sentir uma sensação de alegria. Isso não me preenche, tá? Pelo contrário, quanto mais eu busco vícios, quanto mais compulsões eu tenho, mais diz para mim que realmente existe um emocional ainda não trabalhado, sabe? Uma fraqueza emocional, que eu ainda não estou sabendo lidar com mudanças, com o novo,
trazendo para perto de mim essa construção de autoestima, de amor próprio, de autoconfiança. Eu não estou entendendo quais são os padrões que estão me limitando, quais são as crenças que eu ainda carrego dentro de mim e que eu ainda continuo com aqueles mesmos comportamentos, porque o nosso corpo ele foi feito para progredir. Então, todas as vezes que a gente não faz esses movimentos de crescimento, de mudança, de se abrir para o novo, o meu próprio corpo responde com um sofrimento. Ele não quer que eu esteja nessa mesma posição. Ele nos dá todas as ferramentas necessárias para que eu progrida enquanto pessoa. Então, é exatamente esses movimentos que fazem a minha alma muito mais feliz. Ver que eu estou saindo daquele padrão que me limita, daquelas ações e comportamentos que me limitam dentro de um único espaço, e eu estou me abrindo agora para o novo, para novas visões, e aí para eu buscar esse caminho mesmo de felicidade, de amor, de paz interna, porque a paz ela vem de dentro, sou eu que estou sentindo isso tudo aqui dentro de mim. Então eu faço esses movimentos de sentir aquilo que me faz bem, sabe? De cuidar de mim no sentido de quais são as coisas que eu gosto na vida. Aquilo que eu gosto na vida eu vou lá e faço. Aquilo que me faz bem eu vou lá e busco. Mas aquilo que me faz bem no sentido de me cuidar. Eu tô cuidando de mim, sabe? Eu tô aumentando a minha energia, aumentando e elevando a minha vibração. Eu não tô abaixando a minha vibração, nem tô fazendo mal ao meu corpo com aquilo que eu estou escolhendo. Então é exatamente sobre esse processo. E aí a gente busca muito mais práticas para elevar a nossa vibração. E todas essas práticas dizem pra gente, olha, todas as vezes que a minha vibração estiver um pouco mais baixa, com pensamentos negativos, com pensamentos que estão me conduzindo para um processo de sofrimento, e eu estou ali somente naquele ciclo de pensamentos, remoendo aquelas emoções que não me fazem bem, eu abaixo a minha vibração. Então eu busco práticas para elevar a minha vibração e para compreender o que está acontecendo com o meu corpo, o que meu corpo quer que eu visualize. Então eu começo a sanar muito mais as minhas dúvidas, eu começo a organizar os meus pensamentos, eu começo a ter respostas muito mais rápidas, eu começo a acessar a minha intuição, que é onde vem aquelas respostas mais limpas sobre as dúvidas que você tem, que nós temos. E aí a gente vai se construindo enquanto uma pessoa, usando a nossa inteligência. E é exatamente sobre isso. Alguém tem alguma perguntinha sobre? Deixa eu ver aqui que eu vou ler aqui agora uma perguntinha sobre. Temos uma experiência melhor. Temos uma experiência melhor no mundo físico quando nos conectamos com a centelha divina e nos permitimos o despertar na nossa consciência. Exatamente, o despertar para a nossa consciência, ele diz muito sobre esse processo, ampliar e expandir a minha visão sobre como eu enxergo a vida. Como eu enxergo a vida? Se eu ainda estou enxergando a vida de uma forma bem limitada, ainda com os padrões da minha mente, com as memórias do passado que ainda me controlam, porque se acontece isso, a minha visão passa a ser muito limitada sobre tudo, sobre a vida. Eu passo a ter muito mais preconceitos. Eu acabo carregando dentro de mim julgamentos, e eu acabo fazendo isso, julgamento por pessoas, por conhecimentos, por experiências, por mim mesma. Eu acabo fazendo esse processo de julgamento. Então eu não saio disso, eu acabo não expandindo a minha visão sobre a realidade da vida, sobre a realidade dos fatos. Então eu estou vivendo uma situação, eu preciso olhar a realidade daquela situação para que eu viva melhor, sem colocar valor de bom ou ruim. Eu tenho um relacionamento com as pessoas. Em cada relacionamento existe uma verdade. Então qual é a verdade? Ou será que eu estou floreando e enxergando de uma forma diferente? Então quanto mais eu expando a minha visão, mais fácil se tornam os desafios que eu vivo na vida, porque eu vou compreender como uma lição, como um aprendizado de vida. Eu sei onde eu vou buscar essas respostas para tirar e sanar as minhas dúvidas. Eu sei onde eu vou buscar as respostas que vão me ajudar no processo de sofrimento, de mudança de pensamento, mudança de visão, mudança de comportamento, para que eu crie cada vez mais melhores hábitos para cuidar do meu corpo como um todo. Cuido do meu corpo físico, cuido do meu corpo emocional, cuido do meu corpo mental, cuido das minhas memórias do passado que vão vir à tona todas as vezes porque eu criei realmente um registro no meu corpo que aquilo ali era muito ruim. Então eu começo a transformar todos esses processos. Essa
esse processo de transformação muda quem eu sou. E é exatamente sobre isso, é mudar quem eu sou, mudar a minha visão, para que eu possa me aproximar daquilo que é mais sagrado dentro de mim. E quanto mais eu me aproximo de mim, mais eu passo a gostar de quem eu sou, não aceitando as minhas limitações, não, quebrando as barreiras para mudar, para ter uma visão diferente sobre a vida. Porque não é ser quem eu sou e aceitando e mantendo o meu padrão de limitação. Isso vai vai fazer com que eu permaneça no mesmo local. Isso não faz com que eu mude, com que eu cresça. Não, é sobre um processo de crescimento constante. Crescimento sobre a minha visão limitada, crescimento sobre os meus pensamentos que me limitam, crescimento sobre as emoções que eu estou sentindo, que eu vou transformá-las de uma forma positiva, entendê-las de uma forma positiva. Então é transformar esse mundo negativo que existe dentro de mim para um mundo positivo. E aí eu vou viver dessa forma, com pensamentos mais positivos. Então, quanto mais meus pensamentos são positivos, mais eu gosto de mim, mais eu gosto das pessoas, mais eu consigo conviver com as pessoas, menos eu crio aversões ou apegos na minha vida. Como você se sentiu quando começou a perceber uma mudança na sua consciência? Como você se sentiu? O meu processo foi muito progressivo, né? A partir do momento que eu me conectei com a fé mesmo, senti Deus aqui no meu coração, porque eu comecei a buscar esse processo. Eu falei, eu vou me aproximar mais da fé. E quando eu fiz esse processo, eu comecei a sentir, eu vi que existia realmente uma coisa diferente. Opa, peraí. Então, existe realmente uma fé que se sente ela aqui. E aí Deus passou a fazer parte da minha vida. A partir do momento que Deus passou a fazer parte da minha vida, Ele começou a me guiar. Eu comecei a perceber onde é que minha vida estava sendo levada. Então, quando eu comecei a estudar, ganhar mais informações sobre autoconhecimento, fazer cursos na área de terapias, eu comecei a fazer as terapias comigo, eu comecei a realmente expandir e ressignificar os pensamentos que antes me limitavam. Então, eu comecei a perceber que existia realmente uma consciência nesse processo. Consciência é quando eu coloco concentração, foco, quando eu me torno uma pessoa ativa para fazer aquilo que tem que ser feito. Então, quanto mais eu consigo focar naquilo que eu estou fazendo, mais eu consigo quebrar esses padrões da minha mente. Porque eu estou ali totalmente em presença, eu não estou ali sobre o comando da minha mente que está gerando para mim um processo de remoer realmente emoções negativas e ficar ali com aqueles pensamentos negativos que me atrapalham a fazer o que tem que ser feito. Eu não consigo, eu procrastino, eu não consigo fazer o que tem que ser feito, eu fico ali. Só podemos nos relacionar depois de enchermos nosso pote de amor e assim transbordamos. Não criamos relações. Deixa o nosso ideal, né? Quando a gente se conhece, quando a gente percebe que nosso corpo, ele é um corpo muito inteligente, que tem emoção, que tem pensamentos, que tem memórias, que tem uma mente, que tem uma alma que carrega informações, que vai te conduzir por um processo de engrandecimento. Você começa a ser uma pessoa muito mais madura sobre a vida. Sua visão se expande muito mais. Então eu vou descobrindo o que eu quero e o que eu não quero. O que faz sentido para mim e o que não faz sentido. Eu começo a me cuidar muito mais. Então eu começo a buscar relacionamentos muito mais próximos com essa realidade que existe dentro de mim. Sem ter relacionamentos que ainda me provoquem num movimento de exaustão, né? De estresse, de cansaço. Precisamos transbordar e não ficar mendigando partes que não nos pertencem. Somos fortes, exatamente, somos seres extremamente fortes. E essa força motivadora é que nos impulsiona para a gente seguir e continuar vivendo, mas de uma forma positiva, de ver a vida realmente como a vida é, sabe? A realidade, a verdade das coisas, sem ainda manter esses pensamentos que me mantenham nessa mesma posição, sem mudar. Eu ainda me aprisiono muito quando eu não me permito seguir este caminho de abertura, seguir este caminho para o novo. Muito bom.
Perfeito. Foco no despertar, estudo, dedicação e querer. Tudo, você falou tudo aqui, André, tudo depende do meu querer, tudo depende da minha dedicação, da disciplina que eu tenho, da abertura que eu me dou para que eu possa ver o que a vida está me trazendo como oportunidades. E aí eu me permito fazer esse processo, porque me manter ainda nesses pensamentos que ainda não me conduzem para um caminho de crescimento, que me conduzem para um caminho simplesmente de eu tô ali na estagnação, sabe? Eu tô ali ainda na minha zona de conforto, porque para mudar eu preciso de disciplina, responsabilidade, eu preciso fazer movimentos, eu preciso buscar conhecimentos, e isso nem sempre as pessoas estão dispostas, mas é um processo que nos gera tanto benefício, porque você começa a gostar de quem você é, você começa a se fortalecer enquanto pessoa, você começa a usar todos os potenciais do seu corpo em relação à intuição, à organização dos pensamentos. É tão maravilhoso esse processo, viver dessa forma, que a gente acaba fazendo um movimento porque nos gera um bem-estar muito grande. Então, o movimento da espiritualidade, do autoconhecimento é para nos gerar bem-estar. É para a gente sair dessa vida sem sentido e buscar uma vida com mais sentido que nos... Porque os pensamentos negativos são mais constantes em nosso pensamento do que os positivos. Porque dentro da nossa mente existem muitas memórias do passado. Só que essas memórias do passado eu atribuí com uma emoção negativa e aquilo ali criou um registro no meu corpo de que aquela situação que eu vivi não foi boa. Eu considerei ela como ruim. Então, esses registros ficam ali guardados. Então, a minha mente, ela vai fazendo com que eu simplesmente siga e continue seguindo os meus comportamentos dentro deste mesmo padrão. Ela cria um padrão em cima daquela dor que eu senti, em cima daquele sentimento de dor que ela carrega. Pode ser uma rejeição, um abandono, um sentimento de solidão. E aí eu fico só naquele movimento. E aí eu fico só... Se existe uma solidão dentro de mim, por esses pensamentos e porque minha alma também traz esse movimento de se sentir sozinha, o que está por detrás dessa solidão? Porque sempre os meus comportamentos vão ser baseados naquilo que a minha mente faz com o meu corpo, né? Então ela começa a me controlar. Então esses pensamentos acabam sendo muito estressantes, a vida acaba sendo muito tensa, porque eu tenho que fazer movimentos e eu acabo não fazendo movimentos, porque eu preciso mudar e eu acabo não mudando. Então se torna um peso muito grande, uma dificuldade muito grande que eu acabo me colocando, e eu vivo somente nesse sofrimento. Então, a partir do momento que você descobre que existe uma força muito maior dentro de você que vai te impulsionar a quebrar esses padrões da mente, aí sim você começa a construir uma relação mais próxima com a vida, uma relação mais positiva com a vida. Você começa a acolher esses sentimentos e não mais... fazer os movimentos que a mente está pedindo para você fazer. Você passa a ser uma pessoa mais ativa em vez de uma pessoa passiva sobre os pensamentos que a mente vai te conduzindo. Então, dessa forma, você acaba quebrando os seus comportamentos, mudando, se permitindo abrir para o novo. Esses movimentos que vão fazendo você se expandir a sua consciência sobre a vida que você está vivendo. Mas se a gente não faz esse movimento, dificilmente a gente vai perceber as oportunidades que a vida está me mostrando, as oportunidades que estão passando na minha frente e eu às vezes não estou aproveitando. Eu acabo ficando sem realizar sonhos, sem realizar desejo, procrastinando mais, vivendo na ansiedade, na depressão, na oscilação muito grande emocional, e aí eu acabo me transformando naquela emoção que eu estou sentindo, naquele sentimento que eu estou sentindo naquele momento. Eu acabo entendendo que tudo que existe ali na minha mente que ela tá que eu estou sentindo neste momento, eu acabo me transformando nesses sentimentos. Então a questão é, quando eu não tenho a consciência, eu não sei eu não consigo ter a visão que nada disso está acontecendo. Para mim tudo passa a ser uma rotina, tudo passa a ser automático, e na verdade não é automático, não é uma rotina, né? A gente pode sim ser uma pessoa desperta e perceber esses movimentos que estão acontecendo com a gente. É exatamente este o movimento de você se tornar uma pessoa ativa, para você perceber tudo que está acontecendo com você, com o seu mundo interno, e você crescer com isso. Não é para nos fazer sofrer os sentimentos, mas é para a gente crescer com eles.
Você encontrou algum desafio, resistência no começo? Existem... No início, eu vi muitas coisas boas, porque é como se abrisse um leque de possibilidades que antes a gente não vê, que antes eu não via. Então foi muito bom, porque eu comecei a ver, opa, peraí, minha vida tá andando, tá igual uma alavanche, que tá tudo acontecendo pra mim de uma forma tão boa, tão positiva, e eu curtia muito, eu achava aquilo maravilhoso, sensacional. E eu comecei a realizar realmente todos os meus sonhos que estavam aqui dentro, guardados, e que eu não fazia movimentos para realizá-los. Então isso foi muito bom. Quando eu entrei num processo de autoconhecimento, e aí eu comecei a ver todas as limitações da minha mente, os padrões familiares que eu tinha, e aí eu comecei a resolver relacionamento por relacionamento, eu comecei a entender o que a vida estava me trazendo neste momento, e aí olhar para isso. Então automaticamente comecei um processo de descoberta, um processo que era novo, de voltar realmente para o mundo de introspecção. Então eu fiquei alguns anos bem no movimento interno, eu comigo mesma, só me entendendo, analisando todos os movimentos que aconteciam, situações, experiências, muito mais voltada para o meu mundo interno. Eu passei alguns anos aí dedicada para esse processo, eu comigo. Então eu acabei não fazendo muito movimentos para o lado de fora, minha visão ficou realmente para o lado de dentro mesmo. Buscar entender sentimentos, emoções, padrões, pensamentos, entender todo isso, como isso controlava a minha vida, como eu poderia fazer realmente para ser diferente. Então eu comecei a me conectar muito mais com as práticas para aumentar e elevar a minha vibração. E depois que eu me voltei para o mundo externo novamente para viver uma vida no sentido de equilíbrio. Então, em algum determinado momento, os desafios são maiores porque você vai passar e viver situações onde você estará nos extremos. Então, eu vou viver algo muito extremo. Então, se eu sou uma pessoa muito controladora, eu vou viver ali dentro daquele extremo, controlar muito. Ou se eu era uma pessoa mais controladora, eu acabo sendo uma pessoa mais flexível, não controlando tanto as coisas. Então, você vai vendo esses movimentos acontecerem e você mudando enquanto pessoa. E isso é um desafio, né? Quando você vai ali nos extremos, nos opostos, você realmente vai aprendendo como que a vida quer que você anda nesse processo de equilíbrio. Então eu entro no equilíbrio quando eu deixo de dar valor, quando eu deixo de estar em algum extremo, de permanecer naquele extremo. E aí eu vou dosando muito mais as minhas ações, meus comportamentos, tirando os apegos, tirando as aversões e deixando a vida fluir de uma forma muito mais neutra. Então eu entro na neutralidade, mas para esse movimento acontecer, a gente tem que realmente oscilar, a gente vai oscilar, a gente vai buscar essas informações e o novo. E esse caminho do novo ainda é instável para mim. Então sim, tem muitos movimentos instáveis e tiveram. Sobre conhecimento, eu vou ler, ótimo. Estamos aqui para isso, exatamente, para a gente evoluir e crescer enquanto pessoa. Algum livro, curso ou mentor que tenha sido particularmente influente para você no início? Eu li muitos livros no sentido de autoconhecimento e no sentido da espiritualidade. Então me envolvi muito com livros de propósito, livros sobre Bhagavad Gita, livros sobre Evangelho segundo o Espiritismo, muitos livros envolvendo o caminho mesmo de crescimento pessoal, hinduísmo, budismo, que são informações e que nos dá informações mais para o nosso crescimento pessoal, no sentido de, olha, você pode buscar um caminho que é um caminho de progressão, que vai te conduzir para uma evolução física, uma evolução emocional, uma evolução mental, uma evolução espiritual. Então, uma evolução no sentido como um todo. Então, foram muitos conhecimentos que eu adquiri, muitos mestres que eu encontrei na minha vida ao longo desse processo, foram muitos cursos que eu fiz também.
no sentido terapêutico. E aí esses cursos vão te conduzindo para um processo de proximidade com você, proximidade com o seu corpo. Você vai entendendo muito mais a energia, como que você vai lidar com essa energia do seu corpo, como que você vai entrar num estado de plenitude total, saindo e quebrando a sua mente, entrando nesse vazio que a maioria das pessoas consideram como ruim, mas é extremamente positivo quando esse vazio ele tira essas emoções, esses pensamentos e tem apenas nada existindo ali, que é um estado de plenitude completa. Quando a gente entra nesse estado, nesse estado do corpo meditativo, a gente consegue quebrar as visões, as limitações da minha mente nesse mundo e nesse corpo mais denso que a gente tem. Então a gente começa a entrar num mundo muito mais sutil, e esse mundo muito mais sutil eleva a nossa vibração para que a gente possa envolver, né, com uma potencialidade que é o nosso corpo. Então, através do Reiki, o Reiki é uma maravilhosa ferramenta para que a gente possa sentir esse bem-estar, para a gente equilibrar as energias do nosso corpo. Ele é sensacional. Então eu busquei todas, até hoje, né, eu continuo nessas práticas que me ajudam imensamente nesse processo. Muitos livros, viu? André, muitos livros positivos, muitos livros que dão muitas informações diferentes das informações que a gente tem. Os livros de autoconhecimento nos ajudam nesse processo de buscar um novo, aquilo que a gente ainda não sabe. Tudo que a gente ainda não sabe agregar é extremamente edificante para a gente. Então, todas as pessoas que desejam entrar nesse caminho, busquem primeiro por informações, entender muito mais o seu corpo, usar muito mais as terapias, sentir o que as terapias fazem no seu corpo, elevando muito mais a sua vibração. E como é que você sente depois, como você sente essa paz, essa plenitude, saindo dessa rotina, desse mundo mais tenso, mais estressante que a gente vive, cheio de pensamentos negativos. Então é a gente quebrar esse processo. As terapias são excelentes ferramentas. A constelação familiar, para a gente visualizar aquilo que a gente não visualiza. A gente ainda não está conseguindo colocar consciência sobre a minha relação com as pessoas, com o mundo ao meu redor. Então a constelação nos ajuda a enxergar. O Reiki é maravilhoso para que a gente possa equilibrar as nossas energias do nosso corpo e acessar essa plenitude imensa, trazer essa calma para a gente, sair dessa aceleração da rotina do dia a dia. O mapa da essência nos ajuda imensamente a gente a entender qual é a nossa missão, o nosso propósito, as dificuldades, os desafios que eu posso enfrentar, entender que a vida ela tem um propósito e que você está ali realmente para cumprir isso. Então, quando você cria consciência, fica muito mais fácil. Tudo é um processo de aceitação, aceitar que o nosso corpo tem essas funcionalidades, tem essas capacidades e que a gente pode sim se abrir para conhecer isso. Quando você conhece, você se torna uma pessoa maior, né? Você vai expandindo aquilo que antes era uma limitação e você vai aceitando a vida como ela é. As curas energéticas que nos ajudam a acessar muito os nossos dons, as nossas virtudes, as nossas emoções, os sentimentos que ainda nos machucam, que a gente ainda não estava acessando para compreender, quebrar, ressignificar. Então todas as terapias nos ajudam imensamente. O programa Amo, inclusive, está aberto agora com vagas para o grupo. O grupo está sendo formado, onde a gente vai ter muitos estudos e práticas para que a gente possa quebrar essas nossas limitações mentais, entender esses nossos padrões, realizar esses nossos desejos e nos ajudar a crescer enquanto pessoa, para construirmos dentro de nós esse amor próprio. Quando a gente acaba se amando, a gente acaba amando a vida, acaba amando as pessoas como elas são, nos aceitando a vida e aceitando as pessoas como são. A gente vive muito mais leve, tirando muito mais a tensão e o estresse, quando a gente consegue viver e enxergar de uma forma positiva, que a gente ainda não se abriu para fazermos esse movimento. Quero fazer esse mapa maravilhoso, Marina. Venha fazer um mapa.
Você já teve alguma experiência mística ou espiritual intensa durante o seu despertar? Então, durante esse meu processo de construção, de amadurecimento enquanto pessoa, eu abri muitos canais de mediunidade. Então, hoje eu trabalho com esses canais de mediunidade, essa conexão maior com os seres espirituais, com uma equipe espiritual que está aqui sempre me ajudando naqueles trabalhos que eu preciso fazer. Então, eu me conecto muito diariamente com eles para que eu possa receber as informações e passar essas informações para as pessoas, para o mundo, para ajudar da forma que eu tenho que ajudar, né? Então você passa a ser um servidor muito mais ativo, né? Servidor planetário, servidor para ajudar as pessoas naquilo que elas precisam e para me ajudar também no meu processo. Então sim, meus canais de mediunidade se abriram absurdamente com esse processo de crescimento pessoal. E isso é maravilhoso. Eu só tenho a agradecer por todos esses movimentos que foram extremamente benéficos na minha vida, porque a minha conexão, a minha conexão espiritual de uma forma muito mais profunda e entender que esse mundo espiritual ele existe e que está tudo certo. Com isso, a gente recebe muito mais informações, a gente tem muito mais proximidade com esse mundo espiritual e as pessoas e as almas, né, que estão nos ajudando nesse processo de construção mesmo, de ajudar o mundo a entender melhor o que é o amor, como a gente vai construir o amor, como a gente vai trabalhar em prol do amor. Então é só sobre um processo de edificação do nosso corpo para que a gente se torne pessoas muito mais espirituais no sentido de aprender a amar, a se permitir amar, a amar o outro também, a aceitar a vida e as coisas como são de uma forma muito mais flexível. Então a espiritualidade nos ajuda imensamente nisso. Como sua jornada de despertar afetou seus relacionamentos e a maneira como você se conecta com os outros? Você passa a entender tudo que te incomoda, sabe? Todos os seus incômodos acabam sendo olhados. Você começa a olhar para isso. E aí você começa a entender que o incômodo é seu. E aí por isso eu preciso olhar para mim e buscar um caminho diferente, resolver aquilo ali que está me incomodando. Então eu comecei a abrir muito mais a minha visão todas as vezes que me geram um tipo de experiência e desafio na vida, e continua acontecendo, que vai sempre acontecer. Você começa a aceitar mais aquilo, mas você começa a tirar uma lição e você cresce com esse processo. Tirar insegurança, de tirar sentimentos de solidão, de culpa, de rejeição, de abandono, porque a vida não vem mostrar para você esses movimentos para falar com você que você é uma pessoa assim. Não, você está assim. Você se tornou desse jeito porque você ainda está sob o comando da sua mente, da sua alma, com essas informações ainda muito machucadas, feridas que te ferem. Então você acaba ressignificando esses processos e entendendo qual é a lição que você tem a aprender, quais são os aprendizados que você tira das experiências de vida. Então todos esses processos, o despertar me ajudou, melhorando o meu relacionamento com todas as pessoas muito mais próximas a mim. Lembrando que sempre um processo de jornada, uma caminhada, mas eu entendi quais eram as minhas distorções, quais eram os meus incômodos e como que eu poderia melhorar cada um desses incômodos com cada uma das pessoas que estavam ao meu redor. Isso continua acontecendo ainda. Muito obrigada pelas perguntas. Se alguém tiver mais perguntas, é só me mandar também no inbox, que depois eu respondo para vocês em relação a esse processo, essa jornada, essa caminhada de amor próprio, como que a gente pode construir isso, como que a gente pode se tornar uma pessoa muito melhor todos os dias, como que a gente pode se tornar uma pessoa muito mais iluminada todos os dias, buscando essa paz, essa felicidade que é sustentável e não só através de movimentos que vão subir minha energia, depois vão abaixar minha energia, movimentos de criar bons hábitos e transformar esses maus hábitos, de cuidar da gente como um todo,
para que a gente possa se sentir muito mais em paz, as práticas que a gente vai fazer na nossa rotina, no nosso dia a dia, tudo isso tá lá no programa. Para quem quiser entender um pouquinho melhor, tá lá no programa Amo, onde é uma jornada de 27 dias com uma mentoria e muitas informações e dicas para que a gente possa se aproximar de quem nós somos. Muito obrigada por cada um de vocês. Se tiverem mais perguntas, depois vocês mandam para eu responder em algum outro momento, tá bom? Obrigada pela presença de cada um. Um beijo imenso. Vamos fazer um movimento aqui agora de finalizar. Obrigada a você. Fazer um movimento de finalizar aqui agora. Vamos focar um pouquinho mais. Quem quiser continuar aqui pra gente fazer esse movimento de respiração, de meditação, de voltar para esse mundo interno nosso, para perceber realmente o que nos acontece internamente, os nossos sentimentos, pra gente poder quebrar esses padrões. Então vamos focar um pouquinho mais na nossa respiração. Inspirando, trazendo todo o ar até o limite e soltando o ar devagarzinho em 10 tempos. Vamos fazendo esse movimento de acalmar o nosso corpo, acalmar os movimentos internos, os nossos pensamentos e entrar num estado muito mais tranquilo, que vai nos gerar a possibilidade de crescimento, de entendimento de tudo que está acontecendo aqui conosco. Então, inspirando até o limite e soltando devagarzinho. Vai percebendo como o corpo vai relaxando, vai tirando a tensão dos ombros, a tensão dos quadris. Você vai relaxando a musculatura do seu corpo. Tirando a tensão do maxilar, se permitindo entrar num estado meditativo, num estado de calma, se permitindo se conectar com essa força divina que habita dentro de cada um de nós, acessar essa força de amor que vem a partir do nosso coração, expandindo o nosso coração para poder sentir de verdade, sem medo, quebrando essas barreiras de medo que existem no nosso corpo. Então vamos inspirando e soltando o ar devagarzinho. Trazendo um movimento de clareza para nossa mente, para nossa cabeça, tirando o foco dos pensamentos e apenas mantendo o foco no corpo de vocês, no coração, para que a gente possa crescer e expandir o nosso coração para sentir de verdade. E entrar nesses estados do nosso corpo de conexão com Deus. Inspirando e soltando o ar devagarzinho, expandindo o coração para enviar esse amor que existe em nós para todas as pessoas. Inspirando e soltando o ar devagarzinho para fazer esse movimento de sentir o amor dentro do corpo de vocês, transformando quem vocês ainda estão sendo neste momento. Se tiver alguma limitação, quebrando as limitações, as barreiras, os obstáculos que nos travam de enxergar a vida como ela é. Continue sentindo esse movimento no corpo de vocês, trazendo a leveza, a calma como foco e objetivo central, se aproximando muito mais desse amor que existe em nós, da gratidão pela vida e por tudo que nos acontece, como um processo de construção, de desenvolvimento, de evolução, de quem somos e para quem podemos ser, na totalidade e conexão com Deus. Tenha um excelente dia
Muito obrigada. Um beijo imenso. Tchauzinho.